E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Abre as cameritas! Não, hoje é o quadro do caos. Cauane, como você está, amiga? Não ter a Cauane aqui é o menor dos nossos problemas. Para as podlovers saberem. Na verdade, a gente quer Will e Teacher aqui. A gente quer como gostaria convidados. de chamar o Will e Teacher para virem aqui dar uma explicação técnica para as podlovers, que elas merecem uma explicação desse. A gente vai levantar uma hashtag. Qual vai ser? Olha, aqui eu gostaria de levantar do macho cristã. Sabe, eu acho um pouco... Entendi. Pois bem, estamos aqui para explicar uma situação para vocês. Porque a gente é o quê? A gente dá a cara a tapa, né? A gente se explica, a gente tá aqui para isso. A gente podia ter excluído todo o EP? Podia, mas a gente acha valioso salvar este EP. Que é o seguinte, nós vamos começar hoje uma série muito legal sobre emoções, né? Na verdade, a gente começou, é o segundo já, né? A gente começou, era a nossa formação original, a Cal, nós aqui, que era sobre as emoções, e aí a gente falou sobre a mulher e as emoções, tô tentando lembrar o primeiro. Gente, não lembro. Tá. Mas nós começamos o primeiro... cristão e as emoções, né? Se cristão fica doente emocionalmente e assim por diante. Nós fizemos o primeiro. E hoje é o segundo com a nossa querida Thelma. Ela já vai chegar aqui rapidinho. A Cauane também vai chegar, vai todo mundo chegar aqui. Não, brincadeiras à parte. Nós tivemos um probleminha técnico nos nossos 15 primeiros minutos, que é a apresentação da Thelma. Nós começamos o assunto e aí nós estamos agora para fazer essa parte para tentar resolver o problema. Resolver o problema deles. E é o seguinte, a gente podia ter dublado. Podia. Oi, tudo bem? Oi, Thelma. Quem que vai fazer a Thelma? Eu posso fazer a Thelma. Eu vou fazer a Cauane? Isso, tu faz a Cauane. Meu Deus do céu, não consigo. E tu fala assim... Então, Thelma... Nem sei como eu falo. Mas é o seguinte, eu quero apresentar para vocês a Thelma, né? Tão pedida por vocês. Nossa, não, o inimigo tá se levantando, tu viu? O diabo mas isso aí. Não, mas não vai calar a Thelma. Não vai calar, nada vai calar a Thelma. Nada vai calar a Thelma. Nem o Will, nem o Teacher. Ela é a Thelma, gente, nossa psicóloga maravilhosa. Eu posso dizer que é a psicóloga de vocês também, porque é a psicóloga do Pod Nosso. É verdade. Então, vocês podem considerar a psicóloga de vocês também. Isso aí. A Thelminha, vocês pediram muito para ela estar aqui e hoje ela vai estar. E nós iniciamos um assunto muito legal, que é um assunto sobre emoções, né? As mulheres e as emoções. E nós iniciamos falando sobre o que é, de fato, a normalidade. O que é ser, vamos lá, vou botar entre aspas, normal, né? O que é padrão de estabilidade, né? Porque muitas vezes nós vivemos e estamos aí, vivendo a vida normal do dia a dia, se relacionando, comprando, fazendo faculdade... Enfim, vivendo. E muitas vezes a gente pensa, não tô bem, porque isso não é normal, essas reações não são normais, eu tenho que ser assim, porque o padrão é assim, porque o que eu vejo na internet é assim, eu não tô bem. E o que é estar bem? O que é ser normal? Né? Que padrão nós vamos escolher para passar a régua e dizer... Sou normal, não sou normal. Ou preciso atrás de um diagnóstico, né? Exato, estou doente ou não estou doente, né? Qual é o meu diagnóstico? Porque nós temos diagnóstico para tudo. Hoje bota no Google ali, Exato. A gente fala sobre isso, a gente começa falando sobre isso, exatamente. Né? Então, assim, vamos conversar muito sobre esse assunto e iniciamos esse assunto no meio, vocês vão ver que tem um corte ali no meio. Vamos pegar o bonde andando, mas as nossas podlovers são muito inteligentes, elas já vão entender. Já vão entender o que está acontecendo. Já vão sair pegando, muito né? bom. Isso aí. Tá bom? Então, estamos aqui para explicar para vocês e espero que esse EP seja bênção na sua vida. Um beijo. Quantos anos tu tem, Thelma? 56. Tá inteirona, hein? Tô. Tá maravilhoso. Com carinha de 55. Maravilhoso. Então, assim, essa rapidez tecnológica, quer dizer, receita. Você não antigamente, você queria fazer, né, uma receita, você... Tinha que perguntar pra mãe, vocês não. Detalhe, tem um bolo que meu pai fez quando a minha mãe, eu acho, a gente estava fazendo aniversário e não tinha dinheiro, imagina, eu nem sei dessa história, porque eu era bebezinha, né? Mas aí meu pai foi numa revista e ele arrancou da revista e é um bolo de floresta negra, super na minha família, é muito conhecido esse bolo por causa dessa história. E toda vez que meu pai vai fazer esse bolo, é sempre em um momento muito especial e ele pega a folha. E essa folha tá toda cheia de açúcar, de pingo, de não sei o quê. Aí eles enquadraram agora.
pra deixar desse jeito. Que legal. E fica pra nós, Que né? lindo. Legal, né? Eu tenho uma experiência dessa com Débora. Débora tem 30 anos hoje, minha filha mais velha. Já fala. Nossa, você conhecia a Débora... É um peso dinossauro. 12, 13, sei lá. Parece. 30 anos Débora tem. E ela fez um caderninho no pré, com receitas. Eu tenho uma nega maluca também que eu não consigo encontrar em outro lugar. Tem que ser aquele papel, aquelas medidas que às vezes você encontra, né? Mas enfim. Então, assim, nós vivemos uma era da eficiência. As coisas têm que funcionar. E aí a gente perde muito da experiência, como a gente estava falando, né? A vida não funciona. A vida não foi feita para funcionar o tempo todo, para dar certo o tempo todo, né? Então, a gente vê coaches. Eu tenho muita aversão a qualquer tipo de... Né, não de coaches, obviamente. Não vou falar mal de ninguém aqui, nem de psicólogo, nem de coach. Mas a gente fala, Thelma, fala? fica à vontade. Eu odeio coach. odeio. Já que é pra falar... Pode falar, Thelma. Eu odeio qualquer tipo método, né, eu acho. de método Não é a infalível. profissão, mas é o método que muitas vezes... Porque o método substitui a vida. E a vida não foi feita para ser perfeita, né? O Winnicott também fala isso. Perfeição é propriedade das máquinas e olhe lá, né? Quando o computador dá pau, ele não funciona, não tem... Né? Mas você sabe, Não por exemplo, funciona. até sobre isso. Muitas pessoas ficam procurando saber o que tem, porque não se acha normal. Vamos usar essa palavra? Normal, sei lá, padrão. Como se realmente existisse esse tipo, Exato. né? Então, o normal é não reagir, por exemplo, estar bem, estar feliz. Tem uma certa estabilidade. Então, assim, eu não sou assim, então eu tenho um problema. Então, parte disso, de parecer que existe, de fato, algo que é normal. Então, mas isso é determinado por algum método. Alguém falou que você, né, só seria enquadrado dentro de algum padrão se você fizesse ou tivesse aqueles comportamentos. A gente está falando do mundo cristão, a gente tem métodos que não são construídos, inclusive, pelo Evangelho. Você fala, né? Não, pode nós não falar de teologia, mas no mínimo, né? Nós sabemos que Jesus veio para quebrar o método. Sim, é a nossa vida também, né? Ele veio para dizer que muito mais vale o corpo do que a roupa, do que, né? A lei não funcionou. Então, a graça entra para fazer com que outras coisas tenham importância. E o que tem importância? A vida, né? O que a pessoa é. Então, nós pervertemos durante as décadas, durante os séculos, né, a visão radical do Evangelho, que é liberar a pessoa de qualquer lei, de qualquer legalismo. O que não quer dizer que você vai viver sem ética, né? Porque é essa confusão que a gente vive. Não tem lei, então todo mundo pode fazer o que quer. Não é verdade, porque existe uma outra norma de conduta, ou um outro mecanismo de conduta que regula a minha conduta, que é o amor, que é a ética. Mas aí é um outro podcast, mas vamos falar do método, né? Então, assim, eu não posso falar alto, eu não posso brigar, eu não posso reagir, eu tenho que ser... E isso foi ditado em algum momento pela religiosidade. Quem falou que não? Né? Por que você... Então, talvez essa sensação de que eu não sou normal precisa ser questionada. Eu não sou normal com base em que parâmetro? Para quem? Para quê? Então, dentro de um contexto religioso que diz que você não pode sofrer, porque senão você está em pecado. Você não pode ter depressão, porque depressão é do diabo e é coisa de gente fraca. Né? Porque a igreja está meio misturada. A igreja está meio misturada com coach, com a coisa desse funcionamento, tem que dar certo. Performance. Performance. E, então, assim, as pessoas se sentem anormais na perspectiva desses regulamentos. E talvez ela não esteja anormal. Né? Então, assim, pensando num conceito de saúde, né, que esse é o conceito que o Winnicott usa, né? A saúde consiste na capacidade que a pessoa tem de viver a própria vida e de sentir-se um indivíduo. Então, ser alguém, ser que é uma sensação que nem toda pessoa tem, de viver a sua própria vida, de saber que a vida tem coisas boas e más, que tem sucessos e derrotas, que isso é natural. Então, ser saudável
fala sobre você ser capaz de aceitar os seus erros e aceitar os seus fracassos e se responsabilizar por eles, o que é pior, né? Porque tem gente que fracassa e fala que foi o outro. Não, eu errei porque ele entrou, porque senão teria dado certo. Eu errei, falar, não sei. Quando você lembra de ter entrado numa discussão e alguém ter falado para você sobre isso, eu não sei muito. Não sei muita coisa. Né? Porque a gente lida com pessoas que querem saber tudo e que ficam envergonhadas por não saber. Né? Então, se responsabilizar pelo que não sabe e ser feliz com o que conquista. Então, ser feliz pelo sucesso. Isso é saúde. Então, a vida é alta e baixa. Então, quando você entende que a vida é isso, mas você coloca um padrão aqui, né? No sentido que você tem que se acertar, tem que criar filhos perfeitos, e tem que ser perfeito, tem que acertar, fica intolerável, fica ruim. Entendeu? Então, o diagnóstico, eu acho que eu falei da perversão do diagnóstico, ele tem usado para isso. Eu quero saber o que é que está me fazendo tem alguma coisa que vai me resolver minha vida e depois que eu descobrir, aí eu vou ser perfeito, né? Então, eu sou assim porque... Ou não, eu não sei se é para resolver, Lari. A maioria das pessoas usam diagnóstico para se resguardar dentro do diagnóstico. Né? Não, eu sou assim porque eu sou autista. Entendi. Sabe que porque ontem... eu tenho TDAH. Então, você está liberado da responsabilidade. Entendi. Ontem eu Tem vi alvará. no Alvará. Twitter uma pessoa fazendo uma reclamação, né? No X, né? Que agora mudou de novo. E ela dizia assim, ó... a bio dela dizia, autista sem diagnóstico. E aí ela... Oxi. E ela aí tava falando, né? Fez vários tweets, assim... revoltada, porque ela já tinha ido em vários médicos e todos haviam atestado que ela não era autista, mas ela era autista, ela se identificava como autista e loucura. E eu fiquei pensando, gente... Essa é a perversão, são as anomalias do negócio. Talvez ela tenha alguma característica que torne ela... Que ela se identifica. algum sofrimento, mas aquela necessidade de se encontrar dentro de um diagnóstico, até para se justificar, né, perante as pessoas e não, às vezes, assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Não sei se é o caso dela, né? Mas, assim, deu a entender pelo que eu vi. Aí tava super... Pulverizou no Twitter, tu vê umas coisas aleatórias, né? Mas, por conta disso, achei interessante. Sim. E eu tava pensando outra coisa também. Pode falar. Sabe que eu lido com muita criança, muitos pais, né? Em função do Ministério Infantil. E, assim, a quantidade de pais que procuram um diagnóstico é muito grande. Porque o que acontece? Como é que eu tenho identificado? Eu não sei se tu consegue perceber isso nas escolas. A criança que é um pouquinho mais desviante, um pouco mais agitada, é uma criança que às vezes tem tem uma personalidade, né? Se destaca ali. Se destaca. Não é aquele padrão ali, né? A escola já chama o pai, olha, pai, vai fazer uma investigação porque tem um TDAH ou transtorno opositor e tal. E aí, o pai vai enlouquecido atrás. E, às vezes, o pai vem conversar com, olha, eu estou em investigação. E a gente que está ali, não estamos no dia a dia, mas a gente tem um bom período essa criança, às vezes o meu olhar fica pensando, gente, mas assim, uma criança... Agitada, tipo assim... Personalidade, temperamento. Um temperamento mais agitado. Claro que tem alguns que extrapolam e, de fato, são mais assim... Existe uma boa parte que a gente identifica que talvez seja uma superestima por aquilo. Eu acho que... E as escolas agora, elas exigem que seja uma terapia, que seja um TCC, que venha rápido um diagnóstico. Né? Eles não aceitam mais crianças atendidas por psicanalista, porque daí não tem o diagnóstico, até outro tipo de critério diagnóstico, eles querem para que eles possam tomar algumas atitudes com aquelas crianças. Então, assim, é bem complexo, assim, não sei se tu consegue perceber isso. Mas, com certeza. Mas existe um outro Assustador. lado também, que eu acho que é legal a gente falar. E talvez alguns aqui estão ouvindo e falando, nossa, mas eu tive muita resistência. Eu, de fato, tive um diagnóstico que não foi feito de maneira precipitada. Faz muito sentido para mim. Sim. Trouxe uma libertação num certo sentido, porque direcionou o meu tratamento. Sim. Né? Existe o outro lado de cristãos, especificamente, ter muita resistência com isso. Porque como eu posso ser um cristão e ser bipolar? Como eu posso ser um cristão e ter depressão? Como eu posso ser um cristão e ter transtorno de ansiedade, mas não era pecado ter ansiedade, né? Então, como tu enxerga... Pergunta, né? Não, da criança? Muitos diagnósticos de criança, não era isso? Não, eu só comentei. Ah, tá. É que eu pensei, mas
Não, ela perguntou se eu observava isso. Se observa. Não, mas eu acho que completando acho que tu falou do fato de que tem muito diagnóstico. E eu tô puxando o outro lado. Eu fiquei esperando da criança. Eu comentei com a Lari, assim, sobre a banalização do diagnóstico também, né? Então, assim, diagnóstico é uma ferramenta clínica, pelo menos para a psicanálise, acho que para toda, né, para toda prática ela não é clínica. De todo ruim. Não, ela não é ruim, ela é fundamental. É esse lado que eu quero puxar. Isso. Só que diagnóstico não é o enquadramento da pessoa numa categoria, né? Por exemplo, pelo menos para a psicanálise. E aí, mais fortemente, a psicanálise winnicottiana, porque aí eu vou fazer só uma diferenciação, né? Assim, o Freud, o Winnicott é freudiano, começa como freudiano, ele é psicanalista, mas Freud entende que a personalidade, a identidade é formada a partir do interjogo das pulsões internas, da subjetividade. Ele diz, o ambiente não importa. Pulsão de vida, pulsão de morte. Isso. Então, ele descreve a mente ou a psique como um aparelho, é uma máquina que vai funcionar e, dependendo de como os resultados desse funcionamento aparecerem nas pulsões, tal, né, fala da libido, da pulsão, tal, da pulsão sexual, as fantasias e o encaminhamento das pulsões vai determinar, né, o desejo, o trauma, a maneira como a pessoa vai reprimir, o narcisismo e tudo mais. Então, tudo isso acontece dentro do interno, dentro do mundo interno do indivíduo. Se ele tem uma mãe boa, mas de alguma forma ele tem uma experiência interna negativa com essa mãe, é isso que importa. Se ele tem uma mãe má, mas ele constrói uma experiência boa, é isso que importa. Então, Freud não estabelece uma relação entre a realidade ambiental, entre a qualidade da maternagem, entre as experiências realmente vividas com o comportamento. Trazendo para ser mais simples de talvez quem não é da área entender, ele vai considerar mais o contexto de vida, o ambiente, essa relação com pai e mãe. Quem? Isso, o Winnicott. O Winnicott diz, como ele era pediatra, e ele atendia mais clínica pediatra antes da formação psicanalítica. Tanto que na faculdade de psicologia, geralmente a gente estuda o Winnicott muito relacionado para criança. E não é. Né? E não é. Não é, porque ele, pela experiência que ele tem de observar mãe e filho, comportamento da mãe, reação do filho, né? E ele vai construindo isso, ele faz 60 mil atendimentos durante a vida dele, catalogado e tudo mais. Ele percebe, essa criança reage a esse comportamento. Né? E aí ele vai observando o nascimento e ele faz, ao longo, né, de décadas, ele descreve, ele constrói uma teoria do desenvolvimento. Então, ele diz, a criança é um bebê, mas ela só é viável se houver uma mãe. Então, você só pode entender uma criança, o funcionamento de uma criança, se você entender o que está acontecendo com a mãe. E o que a mãe sentir, ou viver, ou como a mãe exerce a maternagem, vai determinar, né? Então, ele fala da função materna primária, que é uma super, hipersensibilidade, né? Vocês que têm filhos, todas temos, né? A gente sabe que a gente adoece quando a gente tem um bebê. Você passa a ter antenas onde você nem sabia que tinha. Né? A criança se mexe no berço, você não está vendo, você sabe que ela se mexeu, que ela está desconfortável. Então, uma mãe média, minimamente saudável, vai ter uma conexão e é essa conexão que vai determinar o crescimento. Bom, é muito ampla essa história, mas o que vai fazer com que ele entenda que o ambiente, o que acontece de fato, reflete no comportamento e no que a criança vai ser. E podem existir falhas, né? A mãe pode não estar, a mãe pode errar, a mãe pode adoecer, a mãe pode não estar ali, a mãe pode ir embora. E isso determina o que a pessoa é, né? Então, diagnóstico é, primeiro, a compreensão do que é saúde, o que seria, como eu falei, o que um indivíduo normal ou saudável vive aos 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais ou menos, né? O que é esperado como reação e o que a criança não está apresentando e por quê. Então, o diagnóstico é o estudo de família, da história, de como foi a amamentação, de como foi, né? E de quais são... Uma construção, né? É uma construção. Então,
Isso é diagnóstico. E precisa ser responsável, né? Não é uma coisa assim que qualquer não pessoa... pode fazer. Você não pode preencher um teste na internet e dizer que você tem TDAH. Mesmo porque, você falou uma coisa importante, a vida é selvagem. As crianças são perversas, são loucas, às vezes. Nós somos loucos, né? E tudo isso faz parte da saúde. Uma criança brinca, fica com raiva, a gente perde a cabeça, a criança faz xixi na cama. Esse é o viver. Tanto que é muito comum, né, Thelma, vir adulto para terapia que foi uma criança muito certinha, né, que só cumpria regras e não era visto na infância como um problema, pelo contrário, ela é maravilhosa, ela é santinha, ela é certinha, ela não explora, ela não dá trabalho. Sim. Gente, uma criança saudável dá trabalho. Se não tá dando trabalho, tem um grande problema aí. Tem muito problema. Só que quem quer a criança que não dá trabalho? Talvez a mãe insegura, né? Uma mãe que tem medo, uma escola que não tem recursos para sustentar a vida e a vivacidade de uma criança. Então, é muito, muito bom ter alunos, né? Super responsivos, enquadrados, que façam as mesmas coisas, que não respondam, né? Então, assim, isso é vida e a gente não sabe mais como é viver. É elogio, né? E as pessoas, eu também acho que... Eu vejo pelos pais, né? Eles, às vezes, estão tão focados em si, hoje, até por conta da tecnologia, a gente não tem aquele olhar no outro, né? Tu vê pouco isso. Então, a criança, qualquer coisa que a criança faça, como o pai está muito focado em si, às vezes, né? Voltado para suas demandas, todo o tempo trabalhando, né? Enfim, qualquer coisa incomoda. Né? Às vezes tu vai ver, nem é uma coisa muito grave, não é uma criança agitada, é qualquer coisa, entendeu? Então é muito mais fácil tu ter aquela criança quieta com o celular na mão, aquela criança quieta lá no quarto socada, do que no meio da casa falando, conversando, dando opinião, né? Às vezes a gente não quer, né? Porque realmente vem dentro dessa construção social, né? Percebo muito isso, é muito forte com as crianças, eu fico bem preocupada porque... tem muita criança medicada, e que são crianças que são, talvez, né? São crianças e que estão sendo violadas, né? Porque isso também é da teoria unicotiana e a gente observa isso com os nossos filhos, né? E eu atribuo isso particularmente à criação de Deus, né? Tem muita gente que fala que a psicologia entra em conflito, né? A psicanálise entra em conflito com a existência de Deus. Para mim, isso nunca foi um problema, né? Porque eu vejo Deus na criação e nesse funcionamento humano, né? Então, nós somos chamados para ser, né? Deus criou todas as coisas e Deus é criativo. Deus não cria uma flor só, não cria um peixe só, né? A diversidade, a beleza da criação, da natureza, né, diz que reflete a existência e o caráter de Deus. E nós somos, né? Deus se descreve como eu sou. E o chamado da saúde para o homem é que ele seja também. Eu sou Cauane, né? Eu sou Cauane e eu sou criativa, eu tenho liberdade de existir, eu tenho liberdade de ser, de pensar, de errar, de reparar. E é isso que está sendo matado, está sendo destruído. Eu acho que uma das... Quando só para finalizar, quando esse ser é tolhido, que não há saúde. Aí adoece. Exatamente. Então, o diagnóstico serve para isso, para você entender onde é que o ser foi paralisado. E isso muda, né? Por isso que eu não dou diagnóstico. Eu sei o diagnóstico daquele momento e sei onde a pessoa está. Né? E no meu tratamento, no tratamento psicanalítico, não basta que a pessoa saiba racionalmente que ela é. E existem, como você falou, existem diagnósticos. Né? A criança autista é uma tristeza. Né? É uma tristeza para os pais que né, convivem com uma criança que está em sofrimento. Que não existe criativamente como deveria existir. Né? Uma pessoa bipolar que não consegue controlar os próprios impulsos é muito pesado, é muito sério. Então, você fala uma coisa interessante. Às vezes a pessoa é desorganizada, ela não tem TDAH. Ela é indisciplinada, ela não é doente, né? A criança é viva e ela quer viver, ela não é desajustada. Então, o sintoma, o diagnóstico, ele é uma coisa muito séria, tem que ser levado a sério. E você não precisa que o paciente saiba o que ele é, porque saber não resolve. Você precisa, no tratamento, o tratamento, né, psicanalítico, ele é, como eu disse, uma experiência
que vai fornecer o que faltou. Vai oferecer o que faltou. Entendeu? O que eu ia falar era do assunto passado, mas uma das grandes revelações para mim, por exemplo, com você, né, ali na terapia, foi descobrir que é muito óbvio. Mas para mim eu saí de lá assim, tipo assim, completamente outra coisa, assim. Que foi quando eu descobri que eu posso errar. Eu sei que isso é muito óbvio, eu sei. Mas é que tu teve um insight, aquilo fez sentido pra ti. Nossa, e assim, errar e que as pessoas talvez não... Tudo bem as pessoas não gostar do meu erro, porque eu sempre, né, eu acho que a minha história e tal, né, enfim, é muita coisa lá. E casei, e aí no casamento, né, começamos o ministério, então eram muitas coisas assim que errar, por exemplo, não estava no script. De forma nenhuma. E não só não errar, como de fato as pessoas estar bem comigo. Então, para as pessoas estar bem comigo, eu não posso errar. Então, quando, por exemplo, né, que faz um tempo que a gente conversou muito, a gente ficou vários dias nesse mesmo tópico, porque eu lembro que eu ia para casa e eu pensava que não fazia lógica o que eu estava ouvindo lá. E aí eu voltava para casa e pensava, meu Deus, mas é tão diferente de como eu penso que tem que ser, né? E eu lembro de um dia específico que ela falou, e se, é porque eu falava, né? Mas eu não posso errar, mas e se errar? Daí ninguém vai gostar de mim, e se ninguém gostar? Mas e foi indo nos e se que eu fiquei sem, tipo, agora eu não sei, eu acho que eu posso errar então, né? E lidar com isso, e aí eu fui para um outro extremo, que eu até conversei com a Thelma na época, né? Eu fui para um outro extremo, que é tipo assim, ó, dane-se quem não gosta de mim, né? E aí, tipo assim, eu tava quase que assim, eu acho ótimo vocês não gostarem de mim, porque pelo menos vocês não contam mais comigo, sabe? E aí eu tive que, claro, recuperar o equilíbrio disso, né? Sim. Mas descobrir isso foi uma revelação. Mas eu acho assim, eu entendo o que você diz, não é óbvio. É óbvio, aparentemente, mas para quem vive essa experiência, é a única lei do mundo, né? Aí a gente vai brincar de diagnóstico, né? Quer dizer, porque onde que se aprende isso? Onde se constrói esse conceito que você não pode errar? Né? Em alguma experiência, em alguma vivência, né? Que foi determinante. A criança, de alguma forma, ou por ausência, ou porque ela era extremamente exigida, ou porque não foi aberta para ela a possibilidade, né, dela errar e dela continuar sendo amada e fazendo parte do sistema, ela acredita naquilo e entende que é assim, tem que ser. Não é só errar, é ver o mundo todo desabar quando você erra, é frustrar todas as pessoas que você ama e perder a si mesma e não ser mais ninguém, porque você só sabe fazer o certo e buscar a perfeição. Uma coisa que eu acho assim incrível na terapia, em especial nessa abordagem, né, na Winnicottiana, que tem a ver com isso que a Lari falou, de algo tão, talvez até que a Lari já pregou sobre isso, ensina sobre isso, mas que faz um sentido interno e é construído, né? E eu lembro de uma sessão, eu teria que viver isso novamente, vocês já vão entender por quê, mas eu, por um tempo, conversava muito com a Thelma sobre não dirigir, né? Do meu problema com dirigir carro mesmo, né? Eu tinha feito tinha pegado carteira já há muito tempo e tal. E assim, eu tinha tudo teoricamente alinhado sobre o que pode acontecer, o que não pode, se der errado, tudo teoricamente. Mas eu lembro que a primeira vez que eu peguei o carro foi pós uma sessão que a gente nem conversou muito sobre isso especificamente. A gente conversou sobre... Mas algum efeito teve de alguma coisa que acho que nem se explica, talvez nem a Thelma conseguiria colocar em palavras. Foi a experiência de algo que estruturou algo dentro de mim. Eu lembro que eu fechei assim, era online. Sim. Eu fechei o notebook... Desci, peguei a chave do carro e fui até o mercado. Eu cheguei lá e falei, gente, meu Deus. Aí fui lá, fiz uma comprinha só pra não parecer uma idiota que chega ali no estacionamento. Voltei e consegui viver aquela experiência, né? E semana passada eu tava
também atendendo uma pessoa, e essa pessoa especificamente, ela vem de um contexto, assim, ela adquire muitos cursos de coaches e métodos e produtividade, ela gosta muito desse assunto, né? E já faz um tempo, assim, que eu tô com ela e eu percebi, às vezes, até uma impaciência, porque ela queria saber o que fazer, qual método aplicar, né? Ou qual tarefa, né? E assim, acho que cabe dizer aqui que existem outras abordagens também, né? Existem abordagens que vão trabalhar de uma maneira mais focada, né? No comportamento e vão trazer tarefas. Hoje a gente tá com a Thelma aqui, talvez outro dia a gente possa trazer um profissional que trabalhe com outra abordagem, né? Então, existe um outro lado, né? Mas eu também me identifico com a abordagem da psicanálise winnicottiana, justamente por essa questão de que não é algo de fora para dentro, mas é de dentro para fora, né? E ela comentou justamente isso. Ela, nossa, tantas vezes eu queria alguma tarefa, mas algo está acontecendo comigo e eu não sei como que eu parei aqui, isso só está acontecendo, parece que é orgânico, parece que é natural, e aí muitas vezes acaba sendo também genuíno. E eu concordo com você, e a gente não está fazendo nenhuma apologia, né, à psicanálise. A psicanálise, ela tem uma teoria, uma visão de homem e uma proposta, né? Quer dizer, por que o tratamento psicanalítico acompanha a pessoa ao longo da vida? Né? As pessoas falam, mas tem que fazer terapia em 8 meses, tem que resolver. Ok, se o seu problema a ser resolvido, se a questão a ser resolvida, né, cabe dentro de 8 meses, 2 meses, você vai resolver aquilo. Né? Mas entendendo a profundidade da pessoa humana, né, a vida vai se transformando e outras coisas vão entrando. Né? E o que você diz é um bom exemplo do que é essa reposição na experiência, né? Porque às vezes o que falta quando você tem muito medo de arriscar algumas coisas é a garantia de que você pode errar primeiro e que se você errar você vai poder reparar. Você vai ter alguém que vai te ouvir e falar assim, se batesse o carro, morresse, eu tenho uma fé cristã que me dá a segurança da salvação. Aí a gente mata o seu instrutor, né? Mas daí precisa ter, então, encontrar em algum lugar o erro e quem eu sou no meio desse erro também. Que eu acho que o que muito pega, por exemplo, né? Porque que para mim é muito profundo isso, porque, querendo ou não, a posição também que eu ocupo é tipo assim, vai errar para ver também, né? E lidar com muitas expectativas, público, né? é muito complicado. Então, assim, eu erro onde eu tenho que errar, digamos assim. Eu sei errar onde eu posso errar, mas onde eu não posso errar, eu também sei segurar a bronca para não errar, digamos. Porque tem lugares que eu sei que eu nem sei se isso é saudável que eu tô falando, mas, por exemplo, publicamente, dificilmente eu vou, sei lá, me expor a errar e tal, em situações que eu sei que eu não sou amada, eu não sou acolhida, né? Então, também eu acho que eu precisei adquirir essa inteligência emocional de, em partes, em lugares, sustentar, em outros lugares, desabar e ser amada, né? Eu acho que também é uma proteção, né? Todo ser humano precisa se proteger, né? Se preservar suas emoções, né? Então, eu acho que quando tu fala de se possibilitar errar, é nos lugares aonde tu também tem uma certa segurança. E se fazer de louco em alguns ambientes também, né? Que é usar o falso selfie, né? Tem doido que só merece a tua parte doida também. Então, se faz de louco. Então, o que a gente fala, né? O que a gente pode pensar, né? Primeiro que a gente vive numa era, de forma geral, né, que também é deficitária no amor, né? As pessoas não receberam, ou então, assim, o amor, ele tá em falta, né? Entendendo o amor como também um resultado do amadurecimento, né? Uma pessoa madura, né? Quanto mais madura, mais ela passou por experiências, mais ela tolera o outro, mais ela vai, né, entender o que é o outro, quais são os limites, mais ela vai se colocar no lugar do outro e menos ela vai julgar ou exigir coisas que ela não pode exigir do outro, né? Jesus fala para não olhar a trave, para ver o argueiro. Então, o Evangelho faz esse exercício de empatia, né? E o amor maior foi esse. Jesus se identifica com a pessoa humana, se faz humano, vem, passa, né, pelas dores que passa. Então, o amor maior é empatia, é identificação. E pensando, assim, socialmente, a gente não tem
Se a gente olha as pessoas são diferentes e elas têm camadas de maturidade diferente. E pessoas como a Lari, né, como eu, que, né, tem uma certa liderança, a gente precisa ter um conhecimento mínimo da natureza humana. Porque se você coloca todo mundo dentro da caixa da maturidade, você vai se dar mal. Então, a Cauane fala do falso si mesmo, né? O falso si mesmo, ele é uma construção defensiva que é mais ou menos isso, assim, né? Você se finge de louca com a pessoa que é louca. Né? Você não vai carregar o coração na mão e se expor para uma pessoa que você sabe que vai te ferir, porque não tem maturidade para entender o que você passa. Então, na sociedade, a gente vai ter pessoas imaturas que vão olhar você como um ídolo e vão exigir de você uma coisa que é impossível. E você vai ter pessoas que são maduras e que falam não, né? Ela tem o direito de não fazer, de dizer não, porque pastor não pode dizer não, né? Pastor não pode ter férias, pastor não pode... Pode nada, não pode só nada, orar, jejuar e atender. Para algumas pessoas, pessoas. Então, a gente tem que saber, como a Letícia disse, circular no meio de pessoas e proteger-se, dependendo da pessoa com quem você está lidando. Isso, para mim, como pessoa, foi muito importante essa compreensão, assim, de alinhar as minhas expectativas de que as pessoas têm maturidades diferentes e vão me dar coisas diferentes ou tirar de mim coisas diferentes. Aquela coisa, né, de que nem todo mundo vai reagir como você reage, vai amar como você ama e sei lá, né? E da mesma forma eu vou estar frustrando outros enquanto outros estão me frustrando, assim. Porque às vezes justamente a gente coloca todo mundo no mesmo padrão, né? E acha que todo mundo tem a mesma maturidade para entender. Agora você veja, por exemplo, fazendo uma, né, com vocês aqui, que lideram um grande grupo. É justa a exigência, né? Por exemplo, para Larissa ou para você, de que vocês atendam 20 horas por dia e que não tenham fim de semana. É normal isso? Né? Então, alguém se aproxima de você e fica muito decepcionado com você porque você não atendeu meia-noite no domingo. É justo? Não é justo. Mas, ao então, mesmo tempo... decepcionar uma pessoa dessa é inevitável. Agora, se você não tem essa diferença, você vai se sentir culpado. Porque você não atendeu meia-noite no domingo uma parte pessoa. Da culpa, já parte de que eu errei, me desculpa, como é que eu faço para consertar? Isso mas ao mesmo tempo, quando a gente entende isso, a gente vai conduzindo como as pessoas vão lidar com isso também. Então, por exemplo, assim, ó, hoje aqui na Onda, não sei se as meninas vão concordar comigo, e claro que não dá para generalizar, mas assim, a igreja, ela tem esse entendimento de que nós somos seres humanos, que nós temos folga, as pessoas não nos chamam no dia da nossa folga, nisso, né? a não ser que seja velório, que tem muitos, os mortos não marcam na terça. Não respeitam. É sempre na terça. Mas assim, você compreender isso, você vai dando aos outros o limite. Um limite, isso mesmo. Mas sempre vai aparecer alguém com sempre tem borderline. Doido, sempre tem. Que vai exigir o que você não pode dar. Né? E o borderline, ele é perigosíssimo, porque ele tem uma aparência de maturidade. E ele surta. É perigoso, porque ele aparenta ser uma pessoa... espiritual no nosso contexto. Borderline é o quê mesmo? O borderline, ele circula, ele anda numa linha... Aquela que dá um exemplo. Aquela brincadeira. Ele não lembro de alguém. Fulano. São pessoas que têm uma relação muito frágil com a realidade. Tá na borda. Ele tá na borda. Ele pode escorregar para a fantasia, para o mundo interno. Entendi. E ele pode... Mas, basicamente, é uma pessoa que não tem um eu coeso. Ele não tem noção de quem ele é. E aí ele não tem noção de quem é o outro. Então, é uma pessoa que circula entre a psicose e a neurose, vamos dizer assim, ou a depressão. Entendi. Agora, tá bom. Tá bom? Já entendemos que não dá para ser muito normal, tá tudo bem, né? Tem uma certa... Tá tudo bem, tem uma certa... Tudo bem. Mas, assim, como, por exemplo, existe alguma forma que eu possa saber se estou doente de fato? Pessoas que, tipo, de alguma forma... Sim. O que eu faço, então? Eu achava que eu tinha isso, mas eu preciso ter certeza ou não para tratar, ou para buscar ajuda, ou tá tudo bem? Sim. A gente vai usar sempre o critério da angústia, né? A gente chama de angústia
existem angústias impensáveis, angústias que devoram a capacidade da pessoa de administrar, né, questões básicas da vida, né? Então, vamos pensar num diagnóstico, numa linha diagnóstica, você tem os psicóticos, que são pessoas que não são né, pessoas que, como o borderline, eles, se acontecer alguma coisa mais grave, eles perdem o rumo, eles não mantêm uma coesão interna. Você tem os depressivos, né? Então, a pessoa tem um pouco mais de coesão interna, ele não vai delirar, ele não tem um risco à integridade, mas ele adoece depressivamente, né? A depressão, ela tem até uma categoria saudável, sabia? Existem depressões que são saudáveis. Se você não tem, você está doente, né? Se morre o seu pai, você precisa deprimir. Né? Você tem que deprimir. Entendi. Se você faz uma coisa que é muito ruim para alguém, você precisa deprimir. A depressão, esse tipo de depressão que a gente chama, né, na criança de concernimento, é a base da moralidade. Né? Uma criança que faz alguma coisa, viu que a mãe ficou muito chateada com ela. Se essa criança não deprime, ela vai ser um psicopata. Ele nunca vai ter culpa de nada. É porque ele está fazendo alguma coisa com a pessoa que ele mais ama, ele está ferindo a pessoa que ele mais ama e ele não sente nada. Então, a criança precisa deprimir, ela precisa entristecer, né? E isso vai formando a moralidade. Moralidade por quê? Porque que é ética, vamos dizer assim, né? Porque moralismo é você fazer porque você é obrigado a fazer. Moralidade você faz porque você fere a si mesma. Porque você não quer magoar a pessoa que você ama ou você não quer, né? Provocar um dano a alguém que você ama e não quer fazer coisas que, enfim. Então, essa depressão é saudável. Então, existem depressões que nós chamamos de depressões reativas, que são depressões resultados de um evento, naturais, e que passam com o tempo. Passou o tempo, você se articula, você se integra, ela passa naturalmente, não precisa nem de terapia. Né? Agora, você observa que essa depressão está te segurando mais na cama, que você não consegue levantar, que você não consegue se alimentar. Por bastante você tempo, não consegue, não é? Você não consegue tomar banho, você não consegue pensar em nada. Aí você começa a entrar num campo patológico, né? Em que você precisa de fato de ajuda, talvez de medicação primeiro ou de terapia primeiro, mas toda essa diferenciação, né, de quando o meu mal ou o que eu estou fazendo está me impedindo de viver minimamente, né? É hora de procurar ajuda. O próprio Winnicott ele fala que a terapia ela é uma invenção, né, para substituir o que deveria acontecer na vida cotidiana. Saudavelmente. Né? Então, um padre pergunta para ele, quando é que eu tenho que mandar um paciente para o consultório? Aí ele fala, quando você não conseguir mais aguentá-la, né? Quando você, padre, não conseguir mais cuidar dela, não conseguir mais tolerar. Então, está passando do seu limite, você tem que mandar para um especialista. Então, onde que a mãe precisa encaminhar? Quando ela não conseguir lidar com esse filho. Quando que a escola tem que encaminhar? Quando a escola, de fato, não consegue encaminhar. Só como a gente falou, às vezes a escola não quer nem se envolver, ela não quer nem tentar. Ela não quer ter problema, ela não quer cumprir o papel, às vezes, que então, aí é a hora. Então, está com prejuízo das funções alimentares, da higiene, atividade diária, tudo é um peso, você não quer encontrar ninguém, isso perdura por muito tempo, você precisa de outro para te ajudar. Thelma, e quando a pessoa assim tem uma rigidez na autopercepção, assim, ela se mantém e tu sabe que a pessoa de alguma forma escapa que ela está em sofrimento, mas ela se mantém numa posição. Adianta a gente falar para a pessoa assim ou a pessoa que tem que se perceber? Eu penso que nós somos seres comunitários, né? Tudo leva e tudo acontece no contato com o outro, né? É muito delicada essa ideia de que você precisa dizer ao outro o que ele tem que fazer, ou como ele está. O melhor caminho sempre é que você se disponibilize, que você ofereça um ambiente, né? Que você se interesse pelo outro e que ele tenha liberdade de dizer a você, né? Que ele está muito mal, né?
Uma pessoa que não quer contar, que não quer abrir os sofrimentos, pode estar sofrendo disso, de falta de confiança. Né? Ou ela pode ter se construído num falso si mesmo tão rígido, como você está falando, que ela vai permanecer assim até o fim da vida. Né? A pessoa faz, ela sofre, mas o psicótico, teoricamente, para o Winnicott, é alguém que fez isso. Criou um mundo paralelo. Ele criou um mundo paralelo. Porque ele foi ferido de tal forma, e ser ferido para um bebezinho não precisa ser algo gigantesco. Né? Ser ferido para um bebê pode ser você não se conectar com ele. Você não dá comida, né? na hora certa, e passar da tolerância daquele bebê de poder suportar essa falha materna, uma mãe psicótica que não se conecta. Então, esse é um sofrimento tão grande. Imagine a fome para um bebê que não sabe o que é fome. Ele está com um dragão devorando ele por dentro, né? Então, para não lidar com aquilo, ele encapsula aquilo, ele interrompe o si mesmo e ele vive numa casca. Ele vai vivendo como se estivesse vivendo, mas ele está trancado. E, em algum momento, ele colapsa. Então, são as pessoas que têm surtos e tudo mais, porque eles estão fazendo essa... Então, é um mecanismo de defesa. Então, é muito didático e inviável você, né, encontrar alguém muito rígido e falar, agora você vai falar do seu problema. Porque você não sabe o que está mantendo aquilo em segredo e do que a pessoa se defende. Então, por isso que é, né, muito delicado atingir, né? Que incrível que deve ser para você ver também, por exemplo, chegar a uma altura dessa e a pessoa abrir. Eu imagino que deve ser muito legal, assim, vamos lá, não legal a situação, mas legal perceber que construção interessante, porque agora e o que vem a partir de agora. Perceber isso na história da pessoa, libertador, e agora novas possibilidades de vida. Eu acho que isso deve ser uma coisa muito legal de acompanhar, de perceber que, sim, tem possibilidade de você viver, ter passado, e eu não sei como se desenvolver essa superação nisso e de fato viver, não mais sobreviver. Nossa, eu imagino. E o valor do tempo. Do tempo. Né? Por isso você tem que ir sustentando, por isso você tem que acompanhar a pessoa. Eu vivi uma situação também com uma paciente, não foi 7 anos, até porque eu nem atendo há 7 anos, né? Quem sou eu perto da Thelma? Foi 2 anos com ela E eu cheguei, veja só, a incompetência. Eu cheguei a cogitar liberá-la, assim, porque ela tinha também dificuldades financeiras, eu sabia, né, o que ela estava passando e aparentemente, assim, Tava tudo certo. Não sei, mas assim, o que traz ela para terapia tinha sido fechado. Que trouxe ela, num primeiro momento, tinha sido fechado. Que era uma coisa muito circunstancial, era uma coisa muito que ela estava vivendo no momento. E eu, inclusive, cheguei a falar com ela sobre ela ficar aberta, né? A possibilidade se ela queria continuar ou não, porque não estava vindo demanda em nenhuma sessão. Não vinha demanda. Ela literalmente não falava. Ela não falava. Eu não sei porquê, Thelma. Eu queria levar isso para nossa terapia no nosso dia. Por que eu pego tanto paciente que não fala? Enfim, fica no ar. Questionamento. Não sei. Não. Ai, que agora tu não tá como minha terapeuta. Não tá ligado ontem. Depois a gente conversa. Mas... Então, ela não falava, não vinha demanda. E não foi 1, 2 semanas, assim, sabe? Foram meses, assim, que não vinham demanda. Eu cheguei a abrir para ela a possibilidade de que... Às vezes, a pessoa precisa também, assim, pode ir, sabe? Porque, às vezes, não quer encerrar sozinha. E ela dizia, não, eu quero fazer terapia, eu não tô com nenhum problema, não tem nada me incomodando, eu tô vivendo um momento muito bom, não tenho angústias, coisas me incomodando hoje, mas eu quero pro meu autoconhecimento. E ela dizia isso, autoconhecimento. Aí, 2 anos, que tava fechando os 2 anos nos últimos 2 minutos da sessão, porque isso acontece muito, ela me larga a grande bomba. Mas é aí que eu disse... começa o lembra que eu terapêutico. falei que o processo terapêutico ele não é baseado só na interpretação. Existem coisas que vão acontecendo na terapia, né, no contato, que às vezes nem você sabe, né? Nem você sabe o que você está
a que você está servindo. Né? Então, a gente diz que o paciente ele usa você para os propósitos do desenvolvimento dele e ele não precisa ter consciência disso. E, às vezes, ele não tem. Então, se ela diz, eu estou aqui, eu quero ficar aqui, né? Alguma função você está cumprindo. E essa é uma crise, às vezes, do psicólogo que está ligada à produtividade, né? Eu tenho que sair, eu tenho que resolver, eu tenho que dar uma interpretação, eu tenho que fazer. E as coisas não funcionam por aí, né? Isso é muito... Eu queria falar até, dá para ligar essa questão do diagnóstico com a questão da mãe, né? Olha ela. Sempre tá, né? A mãe tá sempre aí, tá mas nessas assim, conversas. hoje... Mas vamos pensar na criação das crianças, né? Como diz, um dia tu vai ser mãe para tu ter que pagar o psicólogo por ter feito mal para teu filho. Teu filho falando mal de ti na terapia. Poxa! Não, já é terrível quando o seu filho, o filho do psicólogo, vai para terapeuta e você sabe que ele tá falando mal de ti. Nossa! Não sei. Mas isso é difícil de aguentar. Mas assim, Mas a Você Annalise não vai. filhos. Não, claro que não. Posso nem atender vocês. Só contar uma coisa aqui, ó. Não, mas vocês não são minhas amigas. Não, na terapia não Sabe sou que a minha amiga. mãe é psicóloga, né? Aham. E aí a minha irmã... Teu irmão Meu irmão também. também. E a E Lei eu- quase se formou. Ela só não se formou, mas ela fez toda a graduação. Eu soube disso. E aí a minha irmã fazia terapia. Só que a minha mãe é psicóloga e meu pai é veterinário e numa cidade que não é tão grande, né? Então, assim, as pessoas acabam conhecendo. Daí a minha irmã diz assim, para eu não expor a minha família, a minha mãe já pessoa profissional e a filha totalmente... Ela inventava outro nome para psicóloga. Eu falei, Heloísa, ela sabe que tu tá mentindo. Porque assim, ela, né? Aí a minha mãe tem 2 nomes. É Mônica Maria. Dela dizia que era Maria. A Maria. E o meu pai é Raul Henrique, era o Henrique. Então ela dava os... Vou falar pra Mas Annalise que falar bom isso. que ela encontrou alguém, né? Com quem ela pôde falar dessa mãe. Eu tinha maior graça. A tua mãe é psicanálise A também. minha mãe é da né? psicanálise, meu irmão também. O meu caso com a filha foi diferente. Ela escolheu alguém fora da cidade, né? Porque eu falei, não vou mandar ninguém. Você para ninguém dessa Eu não vou passar vergonha. Você vai fazer com outra. E ainda bem que estava longe, porque muitas vezes eu quis lá matar a psicóloga. Porque eu fui mãe, eu não fui psicóloga, eu fui mãe, né? Então, quando ela, às vezes, surgia alguma coisa... Essa sua psicóloga! Essa doida! Essa doidinha! Né? Eu vou lá falar com ela. Tá errado. Bem ético, nada. né? A mãe se metendo Mas na foi, terapia. mãe, graças a Deus mas ela dá tava vontade, lá, né? dá vontade. Dá, porque... Minha mãe que já ela... teve vontade. Meu Deus, se eu souber, porque daí tu sabe que tu não pode fazer, né? pode Porque fazer. Eu ia lá falar com fulano. Ela tem essas Não, vontades. já quis várias vezes matar A Annalise isso não da vou minha deixar. filha. Vou Muitas começar vezes. desde já a falar, olha, isso é do diabo, terapia. Deus não aprova. Não. Pecado, Eu já fico misericórdia. assim, eu falo, tá? Não me conta, porque eu não quero saber se eu vou matar sua psicóloga. Tá certo. Sim, porque você é mãe. Já estamos sofrendo tanto, vamos se poupar, né? Tá louco. Então, assim, vai mexer com o meu perfeccionismo também, né? Como que eu não vou criar um filho perfeito? E aí vai ter que entrar nessa história. Saúde é errar, saúde é ter uma filha chata, um filho chato, né? Um filho que não faz aquilo que você gostaria que ele fizesse. E Até é porque a isso. psicóloga não produz, então, para Não a pessoa produz. sair perfeito, né? Porque senão os filhos seria, né? As amigas da psicóloga seria. Todo mundo seria a família da Não. psicóloga. Mas Tem não é- uma não é essa a máxima questão. e tem uma coisa muito importante, acho que eu já falei para você, falei para ela que foi mãe, vou falar para você também. Que a gente aprende, a mãe não pode ter manual. Mãe não pode ter manual, porque a mãe precisa ser ela mesma. E aqueles métodos de mãe? Pode jogar tudo no lixo. Obrigada, Théo. A gente já falou Eu Já acho que falou. esses métodos, Educação isso já foi positiva, tem dito. vários, né? Já tem. E hoje tem, né? Você busca na internet, tem muitas. Você encontra Especialistas. Você encontra mães que falam, mas cheio. como eu vou fazer isso? Né? Porque fazem coisas esdrúxulas, absurdas, reproduzindo métodos que não cabem para aquela criança. Então, o Winnicott já falava isso há 70 anos atrás, falava, toda mãe precisa, se você quer ajudar uma mãe, você precisa encorajá-la a ser ela mesma. E a ter confiança, a autoconfiança dela ser mãe como ela é. Eu fui louca com a minha filha muitas vezes.
Gritei. Quem nunca? Eu grito também, às vezes. Gritei, fiz errado, fiquei brava. Eu grito também. É que eu tenho um filho adolescente que tem problema na matemática e Gente, vai eu jogar também grito. videogame. Entendeu? Eu já saio gritando, já chego gritando. E é não tem melhor como não você gritar. gritar 100% espontaneamente do que você falar com ele muito educadamente, 100% falsa. Então, assim, para mãe, para criança, ela sabe se você está sendo você mesma ou se você... E aí a gente entra num assunto, talvez, de um outro podcast, que é a agressividade, né? Não dá para ser mãe sem ser agressivo, sem ser vivo. Uma pessoa que adota métodos e reproduz Ela cria um métodos, personagem mesmo, ela cria né? um personagem. Então, existem 2 tipos de ausência materna. A mãe que coloca o filho, né, numa escola... Negligencia. Vou mexer com muita gente, né? Tu tá traindo todos os haters Tudo que a gente possíveis. conquistou até aqui, desculpem. Thelma, tudo que a existem- gente conquistou de Não, visualização, de comentário, que foi assim, muitos episódios, tá jogando no lixo. Depois tu Eu falei- aguenta a gente chorando na Eu terapia. falei que a pílula era dourada. Não, eu acho que existem situações e situações, mães que trabalham muito, que têm uma, né, lógico. E essas mães podem ter 1 hora com o filho E ter qualidade. de qualidade, né? Lógico, podia ter um pouquinho mais, né? 1 hora por dia com o filho, mas assim, não é isso. É a presença, é a qualidade da presença. E mães que podem estar o dia inteiro com o filho, reproduzindo métodos esdrúxulos e fazendo coisas artificialmente que não estão com aquela criança. Sabe que essa é uma crise que eu tenho, porque assim, como eu ministro bastante sobre Ministério Infantil e é meu trabalho aqui na Onda, as pessoas já, logo em seguida, elas já fazem, ai, tu não vai falar sobre criança, sobre pais, educação de filhos, e eu tenho dificuldade com isso, porque o que acontece? Tem uma linha muito tênue entre a gente ensinar o que a Bíblia, e aí sim a gente tem que ter propriedade para ensinar o que a Bíblia né, ensina, e a gente começar a cair no método. Então, eu tenho muito medo de escorregar para esse lado, entendeu? E aí, eu acho que aí eu não me sentiria bem de fazer isso, não acho que é legal, não acho que é saudável a gente querer um método. Sim. E as pessoas esperam isso, as pessoas querem de ti os 3 passos, elas querem como resolver tal coisa. E aí eu vou me sentir muito pressionada. complexo. Então, eu tenho muita resistência. Mas sabe que assim, ó, quero dizer também como é bom também ter amigas com esse entendimento. Porque eu, particularmente, não vou muito atrás, por exemplo, do que eu acho na internet. Mas eu quero muito ouvir o que as minhas amigas, como a Lara e a Lê, têm a me ajudar. Sim. Né? Por ser uma mãe mais recente. E eu percebo isso. Elas também não me dão métodos. Na minha experiência foi isso e aquilo, mas como é que tu vai fazer? Porque às vezes não é nem de algo um curso que eu compro ou de algo que eu vi na internet. Isso é muito das relações também, né? Dessas imposições que da tua rede de apoio mesmo, das tuas amizades. Eu louvo a Deus. Tem algumas que até são mas tu fez isso, mas pode, né? Que eu fico, cara, me deixa ser do meu jeito, entendeu? E como é bom quando tu tem também essas pessoas que te liberam pra ser a mãe que tu é. E isso é o exercício do amor que a gente estava falando, né? Porque é importante ter amigas assim, é importante ser amiga assim também, né? Você tem que se preocupar em ser essa amiga, né? Como a gente está falando, isso não quer dizer que tudo está no lugar, né? Que você não consiga identificar numa amiga, né? Alguma situação que está fazendo mal para aquela criança. Né? Você pode ajudar, você pode, né, manejar aquilo de uma forma amorosa, sem julgamento. Porque imagine uma criança autista, ou uma criança com dificuldades, ou uma mãe que, né, não tem um parceiro. Tem muitas possibilidades, né, da criança estar daquela forma por conta da condição da mãe. Então, você pode também se dispor, levar essa criança uma vez para sua casa, ou, né, ou estar junto. Então, existem várias formas de apoiar, mas sempre eu acho que você tem que fortalecer a segurança da mãe. Você não pode julgá-la. Eu acho que não, o julgamento é horrível, né, porque ele enquadra. E você tem que se dispor. Né, Você vê, né? a Por estar exemplo, ali. até essas mãezinhas, sei lá, que são extremamente novinhas, que nasceu, elas têm, eu acredito que na própria relação ali com esse bebê, quando nasce, ela já vai
ganhando capacidades para isso, né? Eu acho que o grande medo das pessoas é não se sentirem capazes por medo de errar com essa criança e lá na frente perceber, nossa, fiz tudo errado, né? Mas o que é tudo errado, né? Eu sempre fico pensando nisso. Eu sempre tive muito medo de errar com o Joshua, não com o Zion. Porque o Joshua foi o primeiro, eu tinha 18 anos. E eu lembro de não ter esse sentimento com o Zion. Parece que eu estava um pouco mais segura, porque eu já tinha passado por isso. Mas com o Joshua... Nossa, eu tinha muito medo de errar, mas muito. Eu não sei se de alguma forma eu projetei também as minhas situações com ele. A gente conversou um pouco já sobre isso. E de alguma forma eu olhava e falava, eu não posso errar nisso. Eu tinha uma lista de coisas que eu não podia errar. Então, era muito apreensivo, assim, sabe? Então, para mim, seria muito mais fácil se alguém chegasse e falasse, Lara, eu tenho a solução para ele crescer saudável, bem e tal. Faz isso aqui, ó, tá aqui. Era muito mais simples, né? E eu descobri que não, eu precisava descobrir quem eu era, quem nós éramos, eu e ele juntos. E, nossa, é muito Mas veja doido. a diferença de você colar um método da internet e tentar aplicar várias coisas com seu filho. E a Letícia observar, né, a sua relação com Joshua na época, por exemplo. Conhecer né, ao Joshua e entrar... E te dar uma dica, olha, conhecendo vocês dois, vamos tentar fazer isso aqui, né? Então, isso é diagnóstico também. Cada dupla é diferente. Então, você fortalece a mãe, você dá uma dica, você traz conhecimento, mas você deixa a mãe executar e você faz isso de maneira personalizada. E é algo na relação, né? Que tu descobre vivendo mesmo, assim, né? Por exemplo, para mim é novo, eu nunca fui mãe antes, então, assim, tudo é muito novo, né? As coisas que estão começando a acontecer, as novas descobertas da Annalise, os diálogos, tudo para mim eu nunca vivi, eu não tenho nenhuma referência, eu não lembro da minha mãe fazendo isso com a minha irmã, porque eu era muito nova. E tudo que eu assisti de outras mães criando seus filhos foi muito... Só via na igreja ou no trabalho, não via dentro de casa. Eu nunca convivia, assim, de ver, assim, que eu prestei atenção, pelo menos, né? Então, é muito na experiência e cada criança é muito uma criança, né? Uma coisa que a minha mãe fazia muito comigo... E não julgo, mãezinha linda. Aquela mãe me ouve. Ela ouve, foi de nós. Te amo. Eu não falo nada de ti pra Eu vou falar uma coisa sobre o erro materno que vai liberar a barra de todo mundo. Pode falar. Não Quer falar agora? Depois eu já fala pra mim. Não, a ideia de que se você não erra... Olha a visão do erro, né? Uma mãe perfeita, ela não permite, ela não abre brechas para a criança existir. É na falha materna que a criança começa... Um exemplo, né? A criança, ela tem uma ilusão de que o mamá chega porque ela fantasiou. Estou com fome, magicamente aparece o leite. Né? Estou com desconforto, a mãe aparece. Estou com coisa, a mãe aparece. Então, a criança vai criando uma ilusão de onipotência, ela nasce com a ilusão de onipotência. Então, a gente diz que ela vai... achando que ela cria tudo, ela cria o mundo, ela cria as coisas, tudo é perfeito. Sua majestade e o bebê. Ela não sofre, olha o papel do sofrimento aí na vida, né? Tudo vai bem, tudo acontece de uma forma perfeita. Você fica no mundo de fantasia, no mundo ilógico. Aí tem uma hora que a mãe demora para dar uma mamar. A mãe demorou mais tempo no banheiro, ou aconteceu alguém, e ela demora. E aí o bebê não acontece magicamente, né? E aí o bebê começa a fazer surgir o que a gente chama de mente. Então ele começa a pensar, ele começa a se separar, ele começa a perceber que a mãe não é comandada pela mágica dele, ele começa a perceber que ele é um e que a mãe é outra, e a vida segue por aí. Então errar, a mãe precisa falhar, porque a criança precisa separar-se dela. Uma mãe perfeita cria filhos que não vão desgrudar. E que não vão desgrudar dela nunca vão saber que eles podem fazer coisas, porque a mãe faz perfeito. Não tem espaço para isso. Minha mãe é Deus. Entendi. E por isso que o Winnicott vai falar... Agora fala mal da tua mãe, já que ela pode errar. A mãe tem que ser suficientemente boa, muito boa,
estraga. Estraga. Tem que ser na no medida, né? suficiente, Estraga e mata porque fica perfeita, invencível e a criança não briga, porque a criança precisa brigar com a mãe, o adolescente precisa bater. Precisa ser. Meu Deus, é muito mais complicado. Não, é só o que eu ia dar de exemplo, assim, da minha relação com a minha mãe, comparada à minha relação com a Annalise, que primeiro que a Annalise não sou eu, e eu não sou minha mãe. Então, assim, a gente faz essas comparações, mas são cenários diferentes, maridos diferentes, pais diferentes, cidades diferentes, tudo diferente, né? Mas a minha mãe, ela era muito de me enganar, assim, não por mal, mas tipo assim... Mãezinha, não por mal. Mas tipo assim, vou levar no médico. A gente tá indo passear, não sei o quê. Sabe assim, esses métodos que alguns pais aplicam, né? E eu já tentei fazer isso, assim, mais no início com a Annalise. E com ela, não dá pra enganar. Nem, tipo assim, o sono de tu carregar de um lugar pro outro, sabe assim? E ela nem vai ver que ela acordou lá no berço. Não, a bichinha acorda, tem que explicar pra ela o que tá acontecendo. Estou te pegando aqui, estou te levando no teu bercinho, pode voltar a dormir. Ah, tá e bom. pra ela tem que ser tudo, tipo, não posso enganar, é tudo... Eu acho que eu era meio burrinha, então dava certo, sabe? A minha mãe ia me enganando, eu ia caindo, tá bom. Mas, e é o que eu tentei aplicar com ela, porque aconteceu comigo, né? E com a Annalise tem que ser tudo muito claro, muito explicado. Foi assim que eu, né, tipo, fui desmamando, explicando. Não tinha essa coisa de bota pimenta no não sei o quê. O Joshua eu também né? nunca Tudo fiz muito isso. na base da conversa, né? Explicando. Então, enfim, é muito na relação mesmo que Sim. se constrói. E não adianta, assim, você vai errar. Você vai errar. Né? Eu errei muito, tenho 3. Tenho uma menina de 30 já, né? Um de 24. A minha mais nova chama-se Tossen. A Daça é o Tossen. Ela Eu ia dizer tem o nome 18 dela, era anos. Radassa, não era Tossen? Radassa Tossen. Acabei de inaugurar o sobrenome da Daça. Todo sábado de manhã, ela acorda, mãe, tô sem calcinha, tô sem... que ela precisa comprar. Querendo coisas. Tô sem bermuda, preciso. Tô sem calça comprida, tô bom. sem... Então, assim, criada de forma totalmente diferente do que foi a primeira. Né? Que foi criada diferente do que é o do meio. Então, cada criança é especial. E eu O errei momento muito. da vida que engravida, né? O momento da Diz sua muita coisa. maturidade. O Joshua é diferente do Zion porque tinha outra mãe no lugar. Então, assim, é assim. E você erra e você vai... Né? A capacidade, é isso que a gente fala, né? Sobre essa geração que quer tudo perfeito por medo de errar. E a gente tem que descobrir que o erro não mata ninguém. Né? Eu acho que talvez a minha geração, eu acho que só eu tenho essa história, né? De brincar na rua, quebrar, pegar bola e bater e quebrar as coisas. Quer dizer, a vida era... Né? Era viva. E a gente reparava e as coisas continuavam. Então, essa noção, ela está muito em déficit, né? Meu Deus. Olha, gente, dava. Eu acho que eu posso ir pra Belo Horizonte em paz. A gente acaba de achar Ô, alguém. Thelma, o que tu faz quarta-feira? Toda quarta-feira. Quarta, o que tu faz? Quarta-feira, assim, como é à que tu tarde? tá? Eu tenho. O que tu acha dessa? Mas não pode ser muito tempo. Não, calma. Mas não, comigo calma, tu não é vem, pra né, vir, Thelma? calma. Só Não é aceita pra se vir. for comigo. Fala, Thelma. Só se for com você, Cal. Obrigada. Não, eu gosto muito de falar. Eu gosto de... Né? Tem que ter um Mas quadro com a Thelma. Vamos fazer um quadro. Tem que ter um quadro com a Vamos. Thelma. Se você quer um quadro com a Thelma no Pod Nosso, que eu também não vou fria alugar que ela foi. toda hora, mas A dá pra gente fazer um paga quadro. bem, Thelma. Não precisa me A gente paga com biscoito. Já tá tão vago, Você tá tão coloca bom. nos comentários se você quer um quadro com a Thelma. Isso. Um quadro, sei lá, fala Thelma, tipo... 1h30 eu posso dar. Meu Da Deus, minha- olha. da minha- Que isso, Mais Ju? que nós. Mais que nós. Ó, Fechou. Então tá, eu vou fazer uma proposta pra tu. Tá bom, Tá bom? beleza. Fechou, então. Fechadíssimo. Vamos ter... Ai, Cal. Ah. Não, mas ó, vai ter que suprir essa necessidade. Acho que tem que ser sem eu, a Thelma mesmo. Mas eu tava pensando assim. Mas é que ela tá se desculpando ali. Nós já estamos A gente já Não, tá não te vai- mandando pra Belo Horizonte. Eu sei que tu queria muito estar comigo, Thelma. Eu É porque queria- assim, a gente não quer perder a Você é minha presença da Cal. coterapeuta. Como é que vai ficar? Mas vamos pensar. Sim, vai dar certo. Ai, não. Sucesso demais. E nós vamos continuar, certo? E semana que vem tem mais Thelma. Então, Pra gente, você. Pode tá ser demais. um quadro Thelma pra você. Thelma pra você. Thelma pra você e você. Thelma. De frente com Thelma. Com Thelma. Jesus. Já viu, né? Então, fechou, meu povo. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. E até o próximo Pod Nosso.